Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Texto lindo esse de Apocalipse, capítulo 21, verso 6. Aqui Jesus está dizendo, está tudo terminado. João está tendo esta visão do final de todas as coisas. Quando Jesus diz, está tudo terminado. Eu sou o começo, o fim, o alfa, o ômega. Quem tiver sede, eu vou dar de beber da água da vida. Nós jamais teremos sede, essa sede do vazio que a gente tem hoje, porque Jesus disse, está feito. O pecado está destruído. Vamos começar um novo mundo, uma nova etapa, uma nova era, a eternidade. Esta é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias estamos aqui com um capítulo novo, esse é o propósito da igreja, a terceira vez que a igreja adventista faz esse estudo, capítulo por capítulo, e incentiva seus membros no mundo inteiro e todos aqueles que quiserem participar deste propósito, estudar a Bíblia todos os dias, um capítulo. E a gente vai aprendendo tantas coisas, né? Eu já estou passando aqui pela segunda vez nesses livros iniciais, Pentateuco, Deuteronômio especialmente, né, hoje. E a gente sempre tem uma coisa nova aqui. E a gente vai se deliciando com a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você aprende. Este é o nosso propósito. Nós temos a alegria de cumprimentar você que está no NT Play. Há vários conteúdos novos aí para você poder aprender muitas coisas lindas sobre a Bíblia, sobre a vida. Também a você que está no Spotify, no Deezer e gosta de ouvir a palavra de Deus no carro, em casa, em alguma atividade. É muito bem-vindo, muito bem-vinda. Também temos o nosso YouTube. Olha, no YouTube nós temos uma família querida, mais de 390 mil pessoas estão inscritas ali e nos acompanham e veem o programa e dão suas observações. Nós ficamos muito felizes com isso. Se você não está ainda inscrito no YouTube, é bem simples, aqui está o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? Vá lá, se inscreva, clique no sininho, dê o seu like e compartilhe o programa com os seus amigos. Nós temos um outro grupo muito especial também, que são os Anjos da Esperança. Eles têm apoiado tremendamente o trabalho aqui da Rede Novo Tempo. Nosso grande objetivo, pregar o Evangelho, o Reino de Deus, para todo mundo, muita pretensão, né? Mas para todo mundo que fala português e espanhol. E nós temos separados ou divididos por aí, pelos países, o Canal da Esperança, né? Vários países têm aí o seu movimento também para pregar o Evangelho na sua língua nativa, por ali. Os Anjos da Esperança têm um número telefônico, você pode obter informações ali para também se tornar um Anjo da Esperança. Esta revista que eu tenho aqui em minhas mãos, e tenho mostrado aqui para você, aí já por semanas, por meses, é um dos frutos do trabalho dos Anjos da Esperança. Ela chegará gratuitamente onde você estiver, basta ligar para este outro número aqui e você vai recebê-la. São 100 páginas, 15 temas sobre o Espírito Santo. Enquanto você aguarda essa revista, eu tenho falado aqui dessa novidade que já tem captado tanta gente para estudar a Bíblia através do WhatsApp. Através do WhatsApp, você pode começar o curso imediatamente. Um curso bíblico, Vida Espiritual. Você manda uma mensagem para esse número aqui. Esse número é um WhatsApp e você imediatamente começa a receber as lições, as perguntas. É bem interativo, é bem gostoso, bem simples também. Você vai ver 4 coisas importantes sobre a espiritualidade, tá bom? Vai começar agora. E nós vamos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, vamos estudar o capítulo de hoje, é o 18 de Deuteronômio, tá bom? Espero você.
Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e vamos passar juntos aqui alguns versos do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Aqui alguns assuntos estão sendo relacionados por Moisés. Você percebe que este sermão de Moisés é bem comprido, né? Ele é bem comprido, tem muitos assuntos, ele tem mais 2 sermões aí pela frente. Mas aqui os sacerdotes e os levitas, a herança e os direitos destes líderes espirituais fiéis. É muito importante que eles possam se dedicar, essa é a ideia. É muito importante que esses líderes sejam fiéis e se dediquem inteiramente à causa de Deus. Este é um princípio. Então, este princípio é passado também para, em muitas denominações, para os pastores, para os padres e para outros nomes, né, que são dados aí para as denominações. E trabalho exclusivo, um trabalho exclusivo. A dedicação total, e a igreja cuida dessas pessoas através dos dízimos. Por exemplo, na igreja adventista, os dízimos vêm para uma fonte só, uma região, dali eles sobem para outras regiões que não têm tantas possibilidades financeiras para que haja igualdade. Por exemplo, no Brasil, um pastor adventista ganha a mesma coisa, no norte, no sul, em cada ponto. É um salário igual, ninguém que tem um cargo de liderança tem um salário maior, a não ser ali de 3, 4, 5% às vezes para representação, pela responsabilidade, mas não se luta pelo dinheiro. Um pastor, um ministro, um obreiro, um missionário, ele não está preocupado em juntar ou ajuntar bens. Ele foi chamado, essa pessoa foi chamada para pregar o evangelho, para servir as pessoas. Então, um líder é para servir. E este é o exemplo que a gente encontra aqui com sacerdotes e levitas. Eles não foram colocados entre as 12 tribos, eles não tinham um território, eles não tinham uma área específica, não é como o território que foi espalhado aí das tribos. Os filhos de José, os 2, assumiram esta posição. Não há uma tribo de José, mas há 2 tribos, né, dos seus filhos. E uma delas substitui os levitas, que eram a tribo real, de fato. Então aqui os sacerdotes e os levitas teriam um sistema especial. Eles não teriam herança. E aqui a expressão do verso 2 é muito interessante. Nós já lemos lá atrás, essa mesma em Números 18, eu acho que era. E aqui diz assim: o Senhor é a sua herança, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Ora, qual é a herança melhor do que a herança do Senhor, né? Não são bens. Os bens são passageiros, né? Os bens são passageiros. Você tem dinheiro, você tem bens, você tem viagens, você tem uma porção de coisas, de repente você não tem mais nada. E de repente a família, né, dizem que a próxima geração vai gastar o que a geração anterior juntou e a outra geração ainda vai ficar mais pobre do que essa, né? Eu não sei se essa é uma linha correta, mas alguém trabalha e alguém gasta nesse sentido. Dinheiro é uma coisa muito fútil. Eu tenho hoje, não tenho amanhã. Eu conheci uma pessoa que tinha muito dinheiro, ela aplicou de maneira errada o dinheiro, ou equivocada, e perdeu uma fortuna. Começou a procurar um emprego, vendeu casas, vendeu isso, vendeu aquilo para pagar dívidas. Dinheiro não traz felicidade. Alguns não, mas ajuda. Não, não ajuda. Porque felicidade é mais do que ter alguma coisa, é ser feliz. Eu posso ter uma camisa no meu guarda-roupa, uma camisa, mas eu posso ter uma felicidade que é aquele que tem 3, 4 guarda-roupas de camisas separadas por cores. Não tem. Então a herança do Senhor sempre é melhor para mim. Eu não estou aqui pregando a pobreza, né? Vamos ser todos pobres por aí. Mas na igreja cristã,
todos tinham tudo em comum, quer dizer, todos tinham acesso às coisas importantes e prioritárias, e aqueles que tinham mais repartiam com outros que não tinham, mas não deixavam de ser ricos. Porque há pessoas que têm capacidade de ganhar dinheiro facilmente. Tem outros que já têm um pouco mais de dificuldade. Mas nas crises, esses se igualam um pouco mais. Então a herança é do Senhor. Em vez de ficarmos correndo atrás de bens materiais, há pessoas que lutam, né? Meu pai dizia assim, eu vou dar para vocês o que eu não tive. Essa não é uma boa filosofia, porque nem sempre o que eu não tive vai ser bom para os filhos que a gente tem. São outras coisas. E se isso continua, você sempre vai dar o que você não teve, você não passou por aquela experiência, e você vai tornando cada vez mais fraca a sua descendência, porque sempre vai receber mais coisas. O certo seria ajudar os filhos a terem um desenvolvimento, terem seu trabalho, valorizarem o dinheiro. Questão de mesada, né? Interessante a questão da mesada. Que seja pouco, mas que eles administrem, aprendam a administrar e valorizar o trabalho. O dinheiro não nasce em árvore, dizia meu pai, né? E meu filho mais novo dizia assim, eu queria isso. Eu falei, filhinho, não dá para a gente comprar isso daí. Não, mas dá um cheque. O cheque paga tudo, né? Não é bem assim. A herança destes sacerdotes levitas era do Senhor. Eles não tinham parte, eles não tinham... Bom, então essa terra, como os outros, né? Minha terra, eu vou plantar, eu vou fazer. Eles até plantavam. Havia cidades onde eles moravam, eles se espalharam. Depois eles ficaram em número muito grande, se espalharam, vinham para Jerusalém alguns dias específicos para poder dar o seu serviço, ali 15 dias e tal, uma semana, era o mais comum, mas a herança deles era do Senhor. E aqui Deus está dizendo assim, vocês que não são levitas, verso 4, devem dar as primícias do cereal, do vinho, do azeite, das primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, teu Deus, escolheu de entre todas as tribos esta para ministrar. Então vocês vão alimentar essas pessoas. Eu não tenho nenhuma vergonha de ser sustentado pelo dízimo. Eu me sinto muito honrado. Porque há pessoas que ganham R$100 e dão R$10 de dízimo. E alguma coisa disso pode chegar no meu soldo mensal. E eu não tenho vergonha, eu tenho responsabilidade em aplicar o meu tempo para a obra do Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou levita ou sou sacerdote, porque na realidade nós pastores somos mais da linhagem de profetas, né? Não para prever o futuro, mas essa de falar em nome de Deus. Mas há uma relação muito interessante. Exclusivamente ministrar em nome do Senhor, diz o verso 7. Então devem levar porções para que eles possam ser alimentados. E havia todo um sistema em volta disso. O outro assunto que aparece aqui é a questão dos adivinhos. São líderes, são profetas. Quando vocês entrarem nesta terra que eu vou dar para vocês, eles estão para entrar, né? Ainda não entraram, ainda não passaram para o outro lado. Já dominaram a parte leste, mas ainda não foram para a parte oeste do Jordão. Aqui diz assim, não aprenderás a fazer conforme as abominações do povo. E aqui vêm as abominações de Satanás. Aquele povo que deveria ser tirado, eles deveriam morrer, deveriam sair dali, não deveria ficar pedra sobre pedra ali em Canaã, para que o povo de Deus fosse estabelecido. Eles eram agentes de Satanás. E Satanás tem muitos agentes aí hoje, muitos agentes. Estão dispostos a fazer qualquer coisa para desviar os caminhos de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Aqui, verso 10 diz, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que era um tipo de adorar a um Deus. Passar pelo fogo para morrer, passar pelo fogo para sair do outro lado e ter uma resposta da divindade lá que eles adoravam. Então não faça passar seu filho ou sua filha por essa questão
esse ritual espiritual. Nem adivinhador, nem prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos. Uau! Nós devemos evitar, eles assim, evitem isso, evitem não, deixem de lado, não sigam essas abominações. Falar com os mortos, nós temos aí vários segmentos que falam com os mortos, trazem mensagem dos mortos. A Bíblia diz aqui, então nós temos que riscar esse verso da Bíblia para poder falar com os mortos. A Bíblia também diz que quando alguém morre, sai o fôlego da vida, que é chamado de espírito, e o pó volta ao pó. Ponto. Não há nenhuma ação desta pessoa numa vida além morte, que volta, que fala, que cuida dos seus entes queridos. Esses dias eu ouvi alguém, com muito respeito, eu falo isso, diz assim, não, o papai morreu e ele virou uma estrelinha lá no céu. Olha lá, está lá olhando pela gente. A Bíblia não conta essa história, não fala nada disso. Então, qualquer coisa que seja diferente do que Deus ensina na palavra não deve ser seguida. E esses camaradas que ficam fazendo mágicas, encantadores, feiticeiros, poções mágicas e tudo mais, nada disso. Isso são abominação, diz o verso 12. O verso 14 diz assim, o 13 diz assim, perfeito serás com o Senhor, teu Deus. Aqui eu até anotei, né? Evitar a contaminação. Você vai entrar nessa terra, não deixe se contaminar com nada disso. O 14 diz assim, porque estas nações que hás de possuir, eles vão entrar e vão possuir aquela terra. Isso é muito importante. Essas nações que vocês vão possuir, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Eles iam para uma guerra e eles consultavam lá os deuses através desses profetas. O que Deus diz que isso não tem nada a ver. E aqui o capítulo termina falando sobre a promessa do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta, diz Moisés, do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aqui tem duas aplicações. Profetas. O povo de Israel teve sempre profetas. Virão profetas que falarão em nome de Deus. Quem é o profeta? O profeta é o que fala em nome de Deus. A boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. Ele não fala dele. Ele não fala das suas opiniões. Ele fala o que está escrito na Bíblia. Esse é o profeta. Então diz, vai vir um profeta semelhante a mim. Pode ouvi-lo. E aqui alguma coisa, vem em várias explicações, né? Não ouvirei, verso 16, mais a voz do Senhor, mas através do profeta ou dos profetas que virão. E este profeta também aqui é um símbolo de Cristo. Vai vir um profeta, fala em nome de Deus. Então há duas relações aqui, o profeta que vem para auxiliar o povo, e vários vieram, e aqui a Bíblia tem livros escritos por eles, e o grande profeta. Jesus. Jesus vem como profeta e como cordeiro. Ele não vem como sacerdote nem sumo sacerdote. Como sacerdote, sumo sacerdote, ele foi depois. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandar falar, esse aí deve ser morto. É muito sério isso, falar em nome de Deus o que Deus não disse. E o verso 22 tem um teste para saber qual é o profeta verdadeiro. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. A palavra tem que se cumprir. Esse é um dos testes do profeta verdadeiro. Então, nós somos profetas, não só pastores, mas todos nós. Falamos em nome do Senhor, as pessoas olham para nós e enxergam Jesus. Estamos falando, mesmo sem dizer uma palavra. Que possamos assumir nosso papel. Nós somos a herança do Senhor. É mais importante ter o Senhor do que ter qualquer herança material. Nós podemos falar pelo Senhor, a palavra dele. Porque se não falarmos a palavra dele,
não seremos abominação, não estaremos cumprindo nosso papel. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos este capítulo que fala desses assuntos tão interessantes e relevantes. Nós queremos confiar no Senhor e no sistema que o Senhor tem para sustentar a igreja, através de dízimos, ofertas. Nós te agradecemos pelo exemplo dos sacerdotes e dos levitas, que não tinham herança, a não ser a maior de todas, que é a tua herança. E nós também queremos abraçar esta tua herança. Se não tivermos nada importante e relevante no que diz respeito ao material, à vida material aqui, não importa. O que precisamos é olhar para o reino que há de vir. E lá nós estaremos com o maior tesouro, que é Jesus. Abençoa-nos em nome de Cristo, deste mesmo Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui e amanhã, capítulo 19. Espero você. Você já ouviu falar nos livros psicografados? Psicografar se refere ao ato de escrever, pintar ou compor o que é ditado por espíritos de mortos. O médium, intermediário entre os vivos e o espírito dos mortos, é aquele que escreve, mas não é dono do conteúdo. Interessante que alguns anos atrás, a justiça brasileira precisou lidar com um caso curioso envolvendo uma obra que se dizia psicografada. A viúva do falecido escritor Humberto de Campos entrou com uma ação judicial contra a Livraria Editora da Federação Espírita por estar publicando livros psicografados pelo espírito do marido. A viúva desejava ou cessar a publicação ou participar dos direitos autorais pela vendagem dos livros, pois, segundo ela, embora outras pessoas estivessem escrevendo, o marido falecido é que era o dono do conteúdo. O caso acabou no Supremo Tribunal Federal, que decidiu arquivar o processo. Embora este tipo de leitura esteja ganhando espaço em nossos dias, cabe o seguinte questionamento: o que a Bíblia diz sobre a comunicação dos vivos com os mortos? Será possível conversar com um antepassado que morreu e registrar informações diretamente dele? Em Deuteronômio capítulo 18, Moisés apresenta uma lista de comportamentos que deveriam ser evitados no meio do povo de Israel quando estes entrassem na terra prometida. A partir do verso 10, são descritas diversas práticas envolvendo feitiçaria, dentre as quais está a comunicação com os mortos. Veja: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A Bíblia é clara em proibir a comunicação com os mortos. Tal prática é abominável perante Deus. A razão para isso é que o Espiritismo é o eco moderno do primeiro engano que chegou ao nosso planeta, quando a serpente, sendo controlada por Satanás, falou a Eva que ela não morreria. E o problema deste ensino é que ele nos faz pensar que existem outras oportunidades depois que morremos, enquanto que a Bíblia ensina que o tempo em vida é o único que temos, no qual devemos fazer as melhores escolhas. Por isso, não se iluda com os enganos sobre a vida após a morte. Aproveite intensamente sua vida enquanto se está vivo para servir a Deus e se preparar para a vida eterna, não após a morte, mas após a volta de Jesus.